Alô, galerinha, sou o professor Guedes e estou aqui hoje para trabalhar com vocês um dos assuntos menos compreendidos da química orgânica, isomeria ótica. Vamos lá! Primeiramente, vamos recordar alguns conceitos básicos da isomeria. Isômeros são substâncias diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Um exemplo clássico de isomeria ocorre entre o álcool etílico e o metoximetano, também conhecido como éter metílico. Observe, a simples mudança na localização do oxigênio da primeira molécula faz a substância orgânica mudar de função. Ou seja, são compostos diferentes, mas nitidamente com a mesma fórmula molecular. Esse é um caso clássico de isomeria plana, porque a diferença entre as estruturas é observável no plano. Hoje vamos estudar um caso um pouco mais complexo, que é a isomeria espacial, onde a diferença entre as estruturas só é visualizável no espaço. Em 1848, Louis Pasteur observou a microscópio a existência de dois diferentes cristais de um determinado sal do ácido racêmico. Apesar dos formatos tridimensionais diferentes, esses cristais possuíam algo em comum. Um era a imagem especular do outro, ou seja, espelhada. Com o auxílio de uma pinça e ainda utilizando um microscópio, Pasteur separou meticulosamente cada um dos cristais, que ele acreditava serem de um grupo ou de outro, totalizando assim dois grupos de cristais. Para comprovar a existência de duas substâncias diferentes, Pasteur mediu as propriedades físicas desses dois grupos, encontrando surpreendentemente valores iguais. Como podem substâncias diferentes possuírem os mesmos valores de solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição? Como ainda não havia nada que diferenciasse os dois grupos de cristais, Pasteur quase desistiu quando teve a brilhante ideia de medir o desvio da luz polarizada produzida por cada grupo. Precisamos agora explicar um fenômeno que você já estudou na física, talvez até na aula de ótica que o professor Maurício deu aqui no nosso portal. A luz comum se propaga em todas as direções. São ondas eletromagnéticas que percorrem o espaço em vários planos. Passando essa radiação por um prisma especial, chamado polarizador, a luz passa a se propagar numa única direção, e assim ela se chama luz polarizada. O laser é um exemplo prático de luz polarizada que você pode comprar em qualquer lojinha de bugigangas por aí. Além de descobrir a diferença entre os isômeros, que outras conclusões nós podemos tirar dos experimentos de Pasteur? Na verdade, existiam duas substâncias diferentes do sal do ácido racêmico. Uma desviava a luz polarizada para a direita, sendo denominada destrógera, D ou mais, e a outra desviava para a esquerda, sendo denominada levógera, L ou menos. A mistura equimolar, 50% de cada um deles, desses dois enantiômeros, ficou conhecida como mistura racêmica, historicamente devido ao nome da substância, sendo esta oticamente ativa. Hoje, qualquer substância que você encontre isomeria ótica, a mistura equimolar, 50% destrógera, 50% levógero, é conhecida como mistura racêmica. Na prática, Pasteur tentou observar esse fenômeno em várias outras substâncias orgânicas, não tendo a mesma sorte que no experimento primordial. O que faz uma substância apresentar atividade ótica e outras não? Siga o raciocínio de Pasteur. Os tais cristais eram imagens especulares um do outro. Uma imagem só é diferente do objeto de origem se o mesmo não for simétrico, como uma mão direita em relação à mão esquerda. Assim, os cristais só eram substâncias diferentes porque eram assimétricos. Ora, se os cristais são feitos de moléculas e eles são assimétricos, é porque as moléculas devem ser também assimétricas. A condição mais comum para a simetria molecular é a presença de um ou mais carbono quiral. Só recordando, o carbono quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes. Observe. A condição para a existência de isomeria ótica, portanto, é a molécula com um ou mais carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico, ou, um nome novo, estereocentro. Estereocentro significa centro espacial. Observe que o carbono quiral dessa molécula está ligado a carboxila, hidrogênio, hidroxila e um grupamento metil. A presença desse carbono quiral indica que essa molécula possui dois arranjos espaciais diferentes, um destrógero e o outro levógero. Muito cuidado, porque é impossível determinar se um isômero é destrógero ou levógero através apenas da sua estrutura plana. Só o experimento com polarímetro é capaz de determinar isso.
Em exames discursivos, é comum pedir a estrutura do enantiômero, também chamado de antípoda óptico, de uma estrutura quiral. Para acertar, basta espelhar a estrutura fornecida. Veja como. Bom, e o que acontece se uma molécula tiver mais de um carbono quiral, mais de um estereocentro? Pensa comigo, se cada carbono quiral indica 2 isômeros oticamente ativos, podemos generalizar o número de isômeros óticos como 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais diferentes. Se cada par de isômeros oticamente ativos gera uma mistura racêmica, o número de misturas racêmicas possíveis é a metade do número de isômeros óticos, ou seja, 2 elevado a n menos 1. Perceba, 1 carbono quiral, 2 isômeros óticos. 2 carbonos quirais, 4 isômeros óticos. 3 carbonos quirais, 8 isômeros óticos e assim sucessivamente. Até a década de 50, acreditava-se que a única diferença entre os enantiômeros era o desvio da luz polarizada. Infelizmente, essa não era a única diferença. Recém-lançado, um medicamento chamado talidomida era considerado o sedativo mais confiável à época para reduzir o enjoo em mulheres grávidas. O que não se sabia era que das 2 formas enantioméricas que a talidomida apresentava, uma causava mutação no feto. Estima-se que mais de 10 mil crianças tenham nascido portadoras de hifocomelia, uma síndrome caracterizada principalmente pela má formação de braços e pernas reduzidos a pequenos ossos ligados ao tronco. A lição que se tira desse caso triste é que apenas um dos enantiômeros possui atividade biológica, podendo a outra forma espacial ser, inclusive, prejudicial à saúde, como foi o caso da talidomida. É importante notar que a quiralidade é uma marca biológica da vida. Em todos os organismos vivos, por exemplo, só encontramos aminoácidos levógeros. O limoneno confere o sabor ao limão se estiver na forma levógera. Na forma destrógera, é o sabor da laranja. O aspartame, um dos adoçantes artificiais mais conhecidos no mundo, só é doce na forma levógera. A sua forma destrógera é amarga. A síntese in vivo significa dentro do organismo, de uma substância quiral, produz apenas um dos enantiômeros. Já essa mesma síntese, se feita in vitro significa num laboratório, sem organismo vivo algum, produz a mistura racêmica desses enantiômeros. Para fechar nossa aula, um ponto muito importante na isomeria, tanto na plana quanto na espacial, são os novos conceitos, ou seja, sinônimos para velhos conhecidos. São nomes muito parecidos e cobrados em todos os exames de vestibulares, incluindo o Enem. Veja o esquema em que eu posso resumir esses conceitos. Os isômeros podem ser de 2 tipos, os isômeros planos ou espaciais. Novos nomes. Isômeros planos também são chamados de constitucionais e isômeros espaciais são chamados de estereoisômeros. Os isômeros espaciais, que é o que nós tratamos na aula de hoje, podem ser de 2 tipos. Os enantiômeros, que são aqueles que têm imagem especular um do outro, como é o caso que a gente citou agora do destrógeno e levógeno, e os diastereisômeros, que são todos os tipos de isômeros espaciais que não são imagens especulares um dos outros. Bom, para mostrar o seu conhecimento sobre esse assunto, a gente vai resolver agora 2 questõezinhas bem importantes sobre isomeria ótica. Uma do Enem 2014 e outra do primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2013. Vamos comigo. Bom, questão do Enem 2014. A talidomida é um sedativo leve muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus 2 enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S levava à má formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa má formação congênita ocorre porque esses enantiômeros... Bom, essa questão do Enem você tem que completar essa frase. Por que esses enantiômeros reagem entre si? Bom, não existe reação entre enantiômeros, nada a ver. O enantiômero destrógeno e levógeno, aqui chamado de RS, que é uma nomenclatura mais moderna, que tem a ver com rectus e sinister, né, palavras que significam direita e esquerda, não reagem entre si. Letra B. Os enantiômeros não podem ser separados. Isso não tem nada a ver com a má formação congênita. Inclusive, os enantiômeros podem ser separados. Hoje em dia, todas as drogas, nós separamos os enantiômeros de estrógeno do levógeno. Os enantiômeros não estão presentes em partes iguais? Mais um erro conceitual. Sabemos que quando se produz in vitro uma droga, a gente produz metade de cada um dos enantiômeros, a chamada mistura racêmica. Errada a letra C.
Letra D, interagem de maneira distinta com o organismo. Esse é o gabarito. A gente acabou de falar na nossa aula que os enantiômeros têm atividades biológicas diferentes. Apenas um deles interage com o organismo e o outro talvez nem interaja. Então, esse é o problema da talidomida. Inclusive, um deles interage de maneira benéfica e outro de maneira maléfica. Gabarito letra D. Só para confirmar a letra E, são estruturas com diferentes grupos funcionais. Isso nunca. A única diferença entre os enantiômeros é espacial. As funções orgânicas são as mesmas. Uma outra questão é essa do primeiro exame de qualificação de 2013, da UERJ. O aspartame, utilizado como adoçante, corresponde a apenas um dos enantiômeros da molécula cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo. Admita que em um processo industrial tenha-se obtido uma mistura em partes iguais de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nessa mistura, o percentual do aspartame equivale a... Bom, aqui as opções da UERJ, que são 4, é 20%, 25%, 33%, 50%. Repare que o texto fala que tem todos os estereoisômeros dessa molécula. Quando se fala todos os estereoisômeros dessa molécula, se fala todos os isômeros espaciais. Ora, o aspartame tem estereoisomeria, né, que é a isomeria espacial, do tipo ótica, porque há a presença aqui de carbono quiral. Analisando com calma o desenho, desenho estrutural do aspartame, percebe-se 2 carbonos quirais. Pela formulinha que a gente acabou de citar na aula, se há 2 carbonos quirais, o número de isômeros óticos é 2 elevado a 2, portanto, 4 estereoisômeros. Se eles estão em percentual igual, em quantidades iguais, em partes iguais, como diz a mistura do texto, 4 enantiômeros, um deles é apenas o aspartame, 25%, um quarto, ok? Esse é o gabarito letra B. Bom, galerinha, espero que toda essa espacialidade, essa visualização dessas moléculas tenha ficado claro nessa aula de hoje. Isomeria ótica é cobrada em todos os exames vestibulares, desde Enem, UERJ, qualquer prova. Então é bom você entender do que está falando. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.